Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. Meu convidado especial de hoje é o Dr. Paulo Passos, jurista, que já foi inclusive delegado de polícia, juiz de direito aposentado, professor universitário, pós-doutor, e ele é um conhecedor extremo da política e também dos anseios aí da população. Como meu parceiro na Rádio Metropolitana AM 1070, também articulista há vários anos do jornal Mogi News, é um prazer receber o Dr. Paulo Passos aqui no programa Frente a Frente. Prazer, viu, doutor? O prazer é meu, é uma honra estar no seu programa. De há muito tempo eu almejava isso, estar aqui perto da minha companheira de rádio e viver esses momentos também de televisão. Deixo só para a agradável companhia e amizade que tenho de você o ser expert em política. Não sou, não. Sou alguém que vive o dia a dia, sou alguém do povo e que procura se enfronhar um pouco naquilo que é a vida política, porque afinal de contas também dependemos disso. Doutor Paulo, você nasceu em Bauru. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, delegado de polícia, juiz de direito. Aí depois você foi ser advogado, né? Como é que começou essa trajetória até chegar a Mogi das Cruzes? Começou de uma forma muito distante disso, porque afinal de contas eu queria ser aviador de todas as formas. Aviador? Aviador, fiz concurso para a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, fiquei ali por 2 anos e notei que eu tinha uma outra vocação. Saí, voltei à vida civil, e fiz os meus cursos, optei pela faculdade de Direito. Depois de formado, advoguei um pouquinho com meu pai, naquele começozinho, aprendendo, ele até que me levou por esse caminho, digamos assim, me despertou a vocação. E a partir daí eu fiz concurso para delegado de polícia, fiquei ali quase que por 5 anos, uma carreira brilhante, uma carreira gostosa, uma carreira bonita, agradável. Depois fiz concurso para a magistratura do Estado de São Paulo, onde militei por quase 15 anos. A par disso, esse amor pelo direito que vai se incrustando na gente, fez com que eu buscasse também a vida catedrática, a vida docente, e fiz os meus cursos de mestrado, de doutorado e até chegar ao pós-doutorado. E no final, quando parece que novamente aquele despertar lá do início, que a gente volta a ser um pouco criança, um pouco jovem, me tomou. E eu, tendo tempo para aposentar, fiz isso e voltei à advocacia, função e profissão que exerço, um verdadeiro sacerdócio e que me realiza bastante. Doutor Paulo, como é que você chegou em Mogi das Cruzes? Como é que foi a sua história aqui na região? Pois é, eu em 1996, precisamente, no final de 95, tinha tomado 2 atitudes na vida. Eu tinha me aposentado, porque ia fazer um pós-doutorado em Coimbra, e ao mesmo tempo eu tinha me separado. Naquela época era separação, não tinha nem divorciado. Portanto, eu estava, a não ser o meu filho, a não ser as ligações que vinham daquele casamento, aspas, livre. E houve um convite, eu que já dava aula na Universidade de Mogi das Cruzes e depois na Brás Cubas, eu tive um convite de um diretor da faculdade para que fosse secretário jurídico em Arujá. Então veja, Marilei, que eu não tinha jeito de ficar entre São Paulo e aqui, não tinha essa ponte aérea e nem ponte de carro, digamos assim. Eu resolvi me radicar em Mogi das Cruzes, vim para cá em 1996 e efetivamente fiquei. Me uni aqui maritalmente pela 2ª vez, tenho meu filho, 2º filho nascido aqui, portanto recebi com muito prazer e honra e orgulho o título de cidadão e me sinto efetivamente um cidadão mogiano. Aí acabou ficando na região e se apaixonou por Mogi. Não tem dúvida, aqui é o meu canto e eu disse que se nasci em Bauru, portanto ali eu sou de coração e efetivamente sou cidadão bauruense, eu quero ver se quando chegar o meu momento eu venho a descansar aqui. Agora, doutor Paulo, as pessoas falam, e a gente que está na rádio há muitos anos, você como articulista do jornal Mogi News, que você é uma das pessoas mais cultas aqui que a gente tem na região do Alto Tietê. Quando você ouve isso, né, as pessoas falam, nossa, o doutor Paulo é inteligente, é culto, como é que você se sente? Eu me assusto, Marilei, me assusto porque absolutamente eu não tenho cultura alguma. Eu leio bastante, eu aprendo alguma coisa, eu sempre tive isso por vocação desde criança, mas eu tenho muita inveja de pessoas cultas. Eu procuro saber do meu dia, eu procuro saber do meu mundo, eu não quero ser um analfabeto intelectual. Isso efetivamente não quero. Mas dizer daí que eu tenho cultura
é ir muito além. Eu sou uma pessoa como outra, qualquer, normal, média, e que faz as suas leituras, exclusivamente isso. E a leitura vai sedimentando dentro de você um conhecimento de vida e um conhecimento do dia a dia. Só isso, nada mais que isso. Agora, como conhecedor do cotidiano, doutor Paulo, você está aí sempre por dentro da política, a gente comenta na rádio, a gente fala, e hoje aqui no programa Frente a Frente, eu queria que você falasse um pouquinho de alguns assuntos que são importantes. Por exemplo, você foi professor universitário muitos anos. Por que largou essa parte aí dessa docência? Eu sei que você algumas vezes faz críticas ao estudante que chega despreparado nas cadeiras das universidades. Como que você enxerga esse estudante, essa formação da educação brasileira? Eu vou por etapas. Em primeiro lugar, eu larguei também, porque tenho um filho pequeno, agora com 8 anos, e que necessita do pai em casa às vezes. Eu já não ficava durante o dia e não ficava durante a noite quando dava aula, ou quem sabe até durante as manhãs. Então achei que num determinado momento já se ia o tempo de eu parar um pouquinho em casa e dividir um pouco com ele também, além da minha mulher, o meu dia a dia. Em segundo lugar, agora adentrando esse campo que você falou, efetivamente é um despreparo muito grande dos alunos de hoje em dia. Não sou eu quem o diz. Em uma determinada época, quando eu era coordenador do curso de Direito da Universidade Brás Cubas, nós fizemos uma enquete, nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão, naquela época entrava muita gente, veio um pessoal de fora, do Amapá, etc. E nós tivemos, no vestibular, uma entrada aproximadamente de 300 alunos na Faculdade de Direito. Pois é, nessa enquete, nessa pesquisa, nós obtivemos que 2% liam, inclusive, jornais. Portanto, de 300, 6 faziam leituras. Nossa. Que o mínimo ia ao cinema. Enfim, que não havia cultura alguma. Eu estou falando de uma faculdade de Direito, em que isso é exponencial, isso é necessário, isso é gritante. Em segundo lugar, também tenho as minhas críticas, é aqui uma opinião muito pessoal. As faculdades de Direito particulares, a grande maioria, não vamos generalizar, mas vamos falar de uma grande maioria, elas deixam de aplicar no curso e deixam de se importar com o aluno se vai haver o aprendizado ou não. Se preocupam exclusivamente naquilo que vão oferir ao final do mês e se isso é suficiente para os lucros que eles almejam. Para o professor vocacionado, aquele, repito, que fez todos os cursos, a custa inclusive de deixar a família, de ir sozinho para o exterior, e digo, não é uma missão fácil, embora todo mundo diga, você está na França, não sei o quê, não é difícil ao extremo você viver sozinho, principalmente numa fase da vida. Ao professor vocacionado, é duro conviver com esse tipo de coisa. Saber que você está vendendo aula, que você está expondo aquilo que não vão entender e que você não tem o retorno necessário para o seu desgaste, para tudo aquilo que acontece. Então, levando em consideração esses fatos, eu já um pouco desgastado, eu já um pouco preocupado com o futuro dos alunos, e que eu não conseguia me conduzir como devia, porque eu levava aula, mas não tinha o retorno, achei por bem dar lugar a outros que ocupem essa cátedra. Aliás, né, quando a gente vê aí os exames da OAB, que o digam, os resultados são pífios, né? Os resultados são pífios, se exige muito, vamos deixar claro, às vezes, porque eu também acho que a OAB tinha que ser um pouco mais condescendente. É muito difícil a OAB permitir que cursos sejam colocados como foram no passado, agora até se segura um pouco, e sabendo que eles não vão render absolutamente nada, e depois cobrar indevidamente, fazer um concurso de alto nível àqueles que eles sabem que não têm condição de passar. Isso daí é entre aspas, não digo da OAB, quem quer que seja, mas se formos analisar de uma forma clara e lógica, é um estelionato. Dizem, entre na faculdade que você vai ser advogado. Sabe-se que não tem o curso que deveria, e lá na frente se exige ao extremo. E a própria OAB, que bate o tempo todo na tecla que os cursos de direito não têm aquele aprendizado, não têm aquela formação que deveria. Ora, então tome providência, não se venha a punir aquele que se esforçou sobremaneira, por vezes, para conseguir um grau. Agora, e a magistratura, doutor Paulo? Você passou lá pelo Banco do Direito, foi 15 anos juiz de direito, inclusive eleitoral. Como é que você enxerga hoje a magistratura no Brasil, né? A gente tem aí, hoje, né, olhando o judiciário, a gente fica ainda com algumas dúvidas, né? Ou aí eu vou até o Supremo, quando o ministro Joaquim Barbosa, que é o presidente do Supremo, acaba se metendo um pouco na política. Como é que você enxerga hoje a magistratura, estando longe dela?
Eu venho de uma magistratura em que a grande maioria que adentravam os concursos eram de pessoas mais experientes. Um ou outro, inclusive o presidente do tribunal, doutor Ivan, que é da minha turma, o desembargador Ivan, ele foi muito novo adentrou a magistratura, com 23 anos, mas foi um dos pouquíssimos que assim fizeram. Então a grande maioria tinha um pouco mais de experiência. Hoje uma meninada entra, absolutamente nada contra, tem um conhecimento jurídico exemplar, tanto que passam no concurso dificílimo. Mas a mim parece que falta um pouco de experiência de vida. Julgar um seu semelhante em qualquer aspecto não é uma coisa maquinal, precisa-se de sensibilidade. Caso contrário, o computador o faria, e digo mais, faria de uma forma muito melhor, não erraria nem na digitação. Você joga a lei e joga o caso, o computador resolve. Então essa sensibilidade, só o tempo e a experiência que vai fazendo com que você fique calejado, com que você adquira isso tão necessário ao magistrado. Não é crítica, é uma visão, talvez a visão crítica daquele que também se sentou nesses bancos, também julgou e também teve todos os seus erros, vamos deixar claro, porque teve o seu noviciado. Mas de maneira maior, o que eu vejo, e a minha grande crítica, se é que posso criticar, se encontra no Supremo Tribunal Federal. Por quê, doutor? Porque, Marilei, eu tenho dito há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, hoje, salvo raras exceções, está formado exclusivamente pelo aspecto político partidário. Ele não vem daquele que mais conhece ou menos conhece. É o político que escolhe, né? O Lula, o presidente, a Dilma. Disse Joaquim Barbosa há pouco tempo, veja um descalabro como esse eu não tinha ouvido, que nós não precisávamos de tributaristas ou penalistas no Supremo, nós precisávamos de estadista. Em outras palavras, Lula pode ser ministro do Supremo. Nada contra Lula, mas ele não tem vocação jurídica, isso é importante que se diga. Mas a minha visão, o meu mote, meu paradigma de discussão e de crítica se encontra exatamente nesse ministro, Joaquim Barbosa. Eu há muito tempo digo, e sou criticado porque ele se transformou em um dos 100 mais poderosos do mundo, a Times disse isso agora. Isso mesmo. Mas eu tenho as minhas críticas, porque aquilo que ele prega perante as câmeras, ele prega perante os jornais e depois faz de forma diferente. Um exemplo pequeno. Há pouco tempo ele estava dando uma palestra na Universidade de Brasília. Até falou que os partidos são de mentirinha, etc. Marilei, ele estava sentado e refestelado em uma cadeira de uma forma magnânima, de uma forma ótima. Mas ele vai julgar, ele fica em pé atrás da cadeira, como se ele tivesse uma dor horrenda, porque a mídia naquele momento o está enfocando. Esse mesmo ministro, vejam o porquê das minhas críticas, que não pode se assentar, ele, na licença, então vou deixar claro, não foi em férias, quando deveria estar trabalhando, ele bateu o recorde de passagens, segundo os jornais, para Salvador, para o Ceará, sentado em um avião para, obviamente, se refestelar naqueles lugares. Não acredito que ele vá procurar médico no Ceará ou em Salvador. Esse mesmo ministro que prega tanto o fato de termos estadista, que se diz tanto favorável ao povo, que o povo não é julgado como devia, quantas críticas ele fez ao nosso sistema nesse sentido, ao invés de ir para Costa Rica em uma palestra de avião, em primeira classe deveria ir, ele é o ministro supremo, requisitou um avião da FAB só para ele, Marilei. Os jornais o dizem. Então, eu não tenho como criticar. É um senhor que num dia de licença foi flagrado, num dia de semana de trabalho foi flagrado em sua licença para tratamento de saúde, num bar carioca, tomando algumas biritas, como se diz, com o carro do Supremo Tribunal Federal. Como que eu posso dizer que esse juiz é aquele paradigma do juiz que eu quero para o meu país? Porque ele é o juiz máximo, ele é o presidente do Supremo. Doutor Paulo Passos, críticas ácidas ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Joaquim Barbosa. Depois do intervalinho, nós vamos falar de Supremo, mensalão e muito mais aqui no programa Frente a Frente. Você, com certeza, fique ligado aqui na TV Mogi News. Eu já volto. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Dr. Paulo Passos, de frente comigo, aqui na TV Mogi News. Dr. Paulo Passos, já que estamos falando de Supremo Tribunal Federal, como que você enxerga o caso do mensalão?
Nós temos o mensalão que ligou, né, todos os políticos aí envolvidos, né, entre eles Zé Dirceu, Genuíno e o próprio deputado Valdemar Costa Neto Boy, que é de Mogi das Cruzes. Como é que você está enxergando o resultado do mensalão e qual a sua expectativa em relação a isso e o posicionamento do Supremo? Bom, em primeiro lugar, eu comungo com todas as opiniões que o mensalão foi algo execrável em nossa política. Mas vamos deixar claro que outros mensalões existiram e existem a todo momento na política brasileira. Concordo. Ou será que passar canal de televisão para um, rádio para o outro, trazer um político para ficar aqui perto do meu coração, dar um ministério para o outro, conseguir verbas, sabe-se lá de que maneira para outro local, não é uma espécie de mensalão? Distribuir emendas, né? Exatamente. Quantas emendas? Comprar senadores do Acre, etc., para garantir a reeleição. Isso não é mensalão? É. Então por que tivemos todo esse dilema e esse problema no mensalão? Porque naquele instante, o partido que estava no governo, o PT, era aquele que pregou a vida toda contra e se tornou vidraça. E o estilingue veio e veio forte, e a imprensa caiu, desculpe o termo chulo, caiu de pau sobre eles, e nós tivemos toda essa celeuma. Não quero dizer que não tivesse existido, que não deveria ter existido, claro, mas deveria também ter em todos os outros casos que efetivamente nós não tivemos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que se portou o Supremo dentro disso? De uma forma complexa, de uma forma ambígua. Esse senhor que foi exaltado por tentar as penas maiores, volto a Joaquim Barbosa, não se esqueçam, ele sentou por 7 anos sobre um processo até trazê-lo a julgamento. Isso todo mundo esqueceu. 7 anos. 7 anos o processo Por que ficou parado. Tanto, né? Ah, porque ele devia estar com problema de coluna. Acredito eu. Anos. Acredito eu. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os dias que ele deixou de trabalhar porque se tratava foram inúmeros. Eu digo, não. Quem disse foi o ministro Peluso, que cobrou dele uma solução. Até quando nós vamos segurar? Então vejam que isso também é importante, se torna complexo a partir daí. Foi se arrastando, né? A partir do momento que veio a público, o julgamento, a minha maneira de ver, foi cercado de todas as garantias constitucionais, foi dada toda a condição de defesa. É um processo muito grande, que pode ter um erro aqui, um erro acolá, quanto a isso não tem jeito. São homens que ali se encontram e que podem ter errado. Por isso, então, os recursos supervenientes que estão buscando agora com justa razão. Mas o processo se desenvolveu como deveria se desenvolver. Jogadas para a imprensa, posicionamentos de debates e de brigas que não ficam bem a uma corte suprema como aquela, coisas feias, boca, né? De bater boca. Então, também é algo que eu não gostei, e com certeza absoluta não gostou a população brasileira. Não é isso que ela queria ver. E agora nós chegamos ao terceiro ponto. Como é que vai ser a punição? Vai haver, não vai haver? Muito bem, eu dizia que erros podem ter acontecido. Se erros aconteceram, os recursos estão aí exatamente para isso. Não se pode, de forma alguma, impedir que eles vão avante. Mas me surge uma situação interessante. Elegeram agora como ministro Luiz Roberto Barroso, cuja capacidade técnica jurídica não há que ser contestada. É um conhecedor profundo de direito constitucional, já o demonstrou nas obras que escreve, e muito bem e profundamente. Tem um trabalho ótimo. Mas ele, no momento em que foi guindado a esse cargo supremo, teve que passar por uma conversa com Dilma, e só foi depois da aprovação do Lula. Isso eu acho muito interessante. Primeiro, para que a presidenta tem que chamá-lo, o presidente, como queira, tem que chamá-lo para uma conversa íntima? Ela não tem que ouvir, ela tem que saber se ele tem capacidade ou não. É outro poder que não tem que passar pelo beijamão, a minha maneira de ver. Segundo, o que é que Lula, e não se esqueçam aqueles que me ouvem, você, Marilei, que Lula, quando saiu da presidência, jurou que ia acabar com a farsa do mensalão. Jurou. E por que tem que passar pelas mãos do Lula? E terceiro, nós também não podemos nos esquecer que o Barroso já disse anteriormente que era contrária à forma como estava se dando o julgamento. Barroso vai ter voto agora com o Teori decisivos nesse processo, nesses recursos que estão sendo apresentados. Depois que ele se pronunciar,
e pode ser que eu esteja totalmente errado, mas o tempo de vida faz com que eu fique com o pé atrás, é que nós vamos saber a quantas anda efetivamente a sua posição. Agora, vai ter punição? A sociedade brasileira necessita dessa punição e o Supremo já acenou há muito tempo que vai punir. Quando? Esse é outro problema. Porque o Joaquim Barbosa falou que em julho estava tudo feito, que todo mundo ia ser preso. E nós conversávamos nos programas que fizemos e até indo ao jornal, eu disse que absolutamente não haveria isso. E que eles não tinham que se preocupar se seriam caçados ou não caçados, porque ao término do julgamento já estaria quase que o fim do mandato também. Então não teria esse problema. E o ano que vem, Marilei, acaba o mandato. Marilei, e é isso mesmo. Se você levar em consideração que começa em agosto o julgamento dos recursos, dos embargos de declaração. Exatamente. Isso vai pelo menos um mês e meio a 2 meses. Depois vai ter a publicação. E depois os embargos infringentes. Nós estamos em que ano já? É o que eu estou dizendo. Esses embargos infringentes têm todas as discussões de novo. Nós paramos o Supremo, teoricamente paramos, em dezembro e janeiro, e voltamos em final de fevereiro, começo de março. Se você levar isso em consideração, praticamente em junho, julho do ano que vem, digo que da forma que deve correr, se apressarem, eu lavo as mãos. Junho, julho do ano que vem é que começam a se elaborar as penas. Marilei, são eleições, eles acabaram praticamente o mandato. Exatamente. Você acredita em cadeia realmente para alguém? Acredito. Acredita? Acredito. Acredito porque não poderia passar sem. Seria Zé desmoralização. Dirceu, por exemplo? Acredito. Seria desmoralização maior do Supremo e eu acho que eles não vão se portar dessa forma, porque até agora brigaram, bateram no peito e gritaram os 4 cantos que vão punir. Eu acredito tranquilamente. Mas eu falava uma coisa um dia, que iam ter prisões especiais para esses deputados. E até me disseram que não. Lembro bem na rádio, Maurício Sérgio, agora já estão fazendo em Brasília um pedaço lá, um puxado maior. Para semi-aberto, exatamente para esses casos especiais de autoridades. Sintomático isso, não é? Com certeza. Agora você falou em punição, doutor Paulo Passos. Quando a gente fala em punição, a gente lembra, por exemplo, do Paulo Maluf. Né, deputado Paulo Maluf, presidente do PP, uma pessoa poderosa, né, já teve vários cargos políticos, e as pessoas às vezes perguntam por que o Maluf não é preso? É uma punição, falta de punição que tem no Brasil? O que acontece? No Brasil, absolutamente não tem falta de punição. O que tem no Brasil? Se você puder... Esse sentimento a gente tem como povo. Mas veja, um exemplozinho. O governador Alckmin falou que em São Paulo, do início do ano até agora, se prenderam 39 mil pessoas. 39 mil pessoas. O Brasil é um dos países do mundo que mais prende, até provisoriamente, talvez seja o que mais prenda no mundo sem julgamento. Então, falta de punição, não. Nós temos que levar em consideração quem é efetivamente que é preso. Então, não é a falta de punição. É a seletividade da punição. Mas a gente tem essa sensação, doutor Paulo. Mas não tem dúvida, porque essa seletividade é muito grande e aqueles que vêm para a imprensa são os que ocupam os graus e os cargos maiores e esses não são punidos. Agora, começam a punir e agora eu até me assusto, porque é uma perseguição muito grande contra os ricos e contra os pobres. Porque o pobre nunca tem quem o defenda, isso já é secular entre nós. E o rico tem que dar o exemplo. Faça o que fizer, tem que ser preso para dar o exemplo. De um momento para o outro, começou a sacar essas bruxas. Não digo que não tem que ser preso, absolutamente. Todos são iguais perante a lei. Mas se procura ali, porque ele tem que dar o exemplo e o nome é muito forte. E aí você me pergunta, e Maluf? E Maluf? Maluf vem de um outro tempo. Que tempo? Maluf, se você levar em consideração, a sua trajetória política começou na Revolução. Lá atrás. Lá atrás. Ele foi um esbirro da Revolução. Ele foi um capacho da Revolução. E tudo o que ele cometeu de mal aquele tempo foi apagado e jogado embaixo do pano, pelo menos naquele momento. Leve em consideração os carros que ele comprou para os jogadores da Copa do Mundo com dinheiro público porque foram campeões. Mas se esqueceu. Então, mais tarde, começaram a reviver esses fatos. Houve condenação, não houve, prescreveu, não prescreveu e assim por diante. O que é que nós temos contra o Maluf na atualidade? Esse é o problema. Nós temos o dinheiro que ele levou para o exterior e que teria sido desviado de obras públicas que ele fez cobrando a mais. Isso está sendo processado. Esse é o problema. Há um processo sobre isso que ainda não chegou no final. Então, não é
que nesse momento haja em relação ao Maluf impunidade. O que talvez exista, isso eu não discuto, é uma morosidade maior no seu processo. Morosidade que talvez se explique pelos recursos que ele entrou no exterior para demonstrar que ele não tinha, que não tinha, e aquilo reflete aqui. Então uma coisa ligada à outra faz com que haja essa morosidade. Outro aspecto, Maluf tem mais de 70 anos de idade, acho que mais que de 80, mas tem mais de 70 segundo o Código. Os crimes prescrevem pela metade. Então se leva em consideração determinadas condições penais e processuais, que agora não interessa falar, e que vão levando, às vezes, à prescrição. Falando em Maluf, é o que acontece. É que nós temos outros casos que se jogam por baixo do pano. Não se esqueça de Sarney. Exatamente. Não se esqueçam do presidente da República. Qual o presidente da República? Renan Calheiros, que assumiu agora. Você foi governada por Renan Calheiros com todo o passado que ele tem. Não se esqueça de Henrique Alves. Henrique Eduardo Alves. Então, isso daí é... São vários. Sabe, Marilei, e isso me mata, porque sabe o que dizem? É a governabilidade, não podemos tocar na ferida. E nós do povo? Ah, vocês que se danem, vocês são só um número. Em nome dessa governabilidade, né, nós temos o PT, que se une ao PMDB, que se une ao partido do Maluf, que se une ao partido agora do Gilberto Kassab, que se une à antiga Arena, não é? E a gente vai fazendo um bololô nesse país. Os partidos são de mentirinha mesmo, de vez em quando? Ah, são de mentirinha sempre. Sempre? Os partidos, sim, não aqueles que os ocupam. Porque a sigla partidária não tem valor e força nenhuma. Temos mais de 20 partidos. Absolutamente não tem. Mas o que desencanta a todos, tenho certeza a todos que conhecem, que viram e que viveram um pouco da política, que tinham no PT a sua grande esperança, são os rumos que tomou esse partido. Veja, por que Renan e Henrique ocupam os cargos que ocupam? Por força de Dilma, que é petista. Então eles que sempre lutaram contra essa maldosidade política, esses erros políticos, e que mereciam o aplauso de todo mundo, a ponto do PT sempre ter sido colocado como partido redentor aqui entre nós, hoje se envolvem nos mesmos vícios, se não maiores. E quando você ataca aquele que governa, diz você é antipetista, aquele discurso idiota de sempre. Não. Se é contra aquele que governa, pouco importando a sigla. Mesmo porque eu pergunto para você, quem governa hoje, é o PT ou o PMDB? Essa pergunta é clara. Uma simbiose ali. Não estão brigando os petistas contra o Ideli e dizendo que o governo só está prestigiando o PMDB? Os petistas estão falando isso. Então eu pergunto, quem é que governa o Brasil? E fica esse jogo de poder também, né? Ah, um jogo de poder grandioso. Lá dentro é muito grande. Um jogo de poder grandioso. Mas um jogo de poder, sabe, que eu acho que Dilma já se rendeu. Ela viu que ela não governa sem o PMDB, que o PSDB pode até engoli-la, se não for isso, e ela já se entregou ao PMDB e a todos aqueles que quiserem fazer aliança com ela. Ela está louca para ser reeleita, é o poder pelo poder, pronto. Aproveitar de reeleita, você acredita, doutor Paulo, que alguém vai conseguir ser páreo para ela? Ah, não, absolutamente não. O ano que vem? Absolutamente não. A eleição está meio que garantida. Olha, mesmo. Marilei, eu sou capaz de vaticinar. Vaticine. Não só não vai ter páreo para ela, o ano que vem é 14, como não vai ter páreo em 18 se estiver vivo para o Lula. Lula volta. Ah, sem dúvida. Se ele estiver vivo, condições com saúde para isso. Nós não temos mais liderança no Brasil. Nós não temos mais lideranças regionais. E o Eduardo Campos? Aécio Neves? Eles... Serra, não vou nem falar que você detesta. Veja. Não, o Serra já está ultrapassado. O Serra não tem mais condição. Não vou nem falar desse Alckmin assunto. não tem a mínima condição. Não são políticos com carisma. Aécio seria, concordo com você. Eduardo Campos seria, mas eu acho que ainda são figuras incipientes, pífias, a menos que dê uma revolução total na política e eles se joguem lá na frente. Mas não tem cacife para isso, Marilei. Absolutamente não tem esse cacife. É Dilma e a Lula. Põe na cabeça que na busca de dar um pouco de ajuda a esse povo necessitado, não há que se negar isso, com Bolsa Família, etc., eles já vieram a sedimentar uma estrada que serve para o futuro. Carimbar o voto. Tá aí, então, doutor Paulo Passo, falando um pouquinho de política, de Supremo, e depois, no intervalinho, maioridade penal e outros assuntos mais. Não perca. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente.
De frente comigo hoje, aqui na TV Mogi News, Dr. Paulo Passos, articulista do jornal Mogi News, menino da Marilei, da Rádio Metropolitana, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, no AM 1070, ou no redemetropolitana.com.br. Eu tenho que fazer nosso merchan aqui hoje, porque o Dr. Paulo Passos está comigo há bastante tempo, né, Dr. Paulo? Você falou lá no início de títulos, esse é o que eu mais gosto. É o que você mais gosta, menino da Marilei. Exatamente, o nosso grupo é muito bom. Bacana, né? Mandar um beijo para os meninos da Marilei. É uma família. É uma família, é uma delícia, né? O rádio é uma cachaça. Ah, é. Não muito vivo sem gostoso, isso. muito gostoso. Doutor Paulo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de maioridade penal, né? Nós temos aí, infelizmente, crimes que tiveram jovens envolvidos, um jovem que ia fazer dali a 3 dias 18 anos. Nós temos aí uma maioridade penal que é uma polêmica nesse país. O governador Geraldo Alckmin enfiou o dedo na ferida, aí a Dilma é contra. Como é que você enxerga a maioridade penal hoje? Você acredita que deva diminuir a maioridade penal ou não? E qual a saída para essa criminalidade toda? Marilei, nós temos que partir do princípio que simplesmente reduzir idade não resolve absolutamente nada. Não resolve? Não, Marilei, as ordenações filipinas, que foram aquelas que tomaram conta do Brasil até o Império, digamos, ela estabelecia essa maioridade em 14 anos. O Código do Império continuou com a maioridade em 14 anos. O Código Penal de 90, ele colocou a maioridade penal em até 9 anos. Óbvio que aí ele também colocava o menor, porque menor de hoje, digo, essa punição do menor, levando até os 14 e dos 14 em diante, digamos, aquele que seria maior. Não tinha essa diferenciação, mas fazia alguma coisa nesse sentido. Quer queira ou não, nós tivemos uma maioridade penal de 9 anos completo. Isso absolutamente não resolveu nada. E o Código de 40 trouxe para 18 anos, que permanece até hoje. Eu sou favorável à diminuição pelo passar do tempo, não por outro motivo qualquer. Nós já estamos em condições, hoje em dia, daquele de 16 anos, ser tido como biologicamente e psicologicamente estar preparado para receber a pena, ser aquilo que nós chamamos de imputável. Por que motivo? Porque ele já vota, porque ele já poderia dirigir, porque ele já tem uma formação totalmente diferente daquele de 1940, e digo mais, de 60, de 70, a época que vivi. Então, por isso, exclusivamente, eu sou favorável à diminuição da idade penal para 16 anos. Mas não por um outro fator qualquer. Porque o que eu tenho ouvido é que eles utilizam o menor de idade para a prática de crime. Mas, Marilei, se diminuir para 16, eles vão usar o de 15. E se diminuir para 14, eles vão usar o de 12. E nós vamos chegar a um ponto, talvez, em que a criança, antes de nascer, já tenha que ser presa, porque a hora que nascer ela vai cometer crime. A realidade é muito diferente dessa. A realidade é que nós não temos o ataque ao problema, à causa. Nós queremos o ataque em termos de resultado. Você vai nas periferias, e é uma coisa que eu lanço tranquilamente, e você vai notar ali que um amontoado de criancinhas pelas ruas se espelham, se formam, olhando aquele que já é o facínora por excelência, que desfila com revólver, que desfila com metralhadora e com fuzil. É o dia a dia. Eu pergunto para você, o que é que ele vai ser no futuro? Você vai nas ruas, nessas ruas forradas de crianças que saíram de casas e que são os garotos da rua e que não contam com o menor apoio governamental, cheirando cola e vivendo a criminalidade. Eu pergunto para você o que ele vai ser no futuro. E isso o Estado sabe. Todo mundo sabe. E o Estado fala, eu vou criar uma lei forte, se no futuro você vier a delinquir, eu vou te prender. Isso é um absurdo. Isso é algo que você não pode nem discutir, de tão óbvio que é. Vai ser bandido, facínora pesado. Então, por esse aspecto, eu não vejo razão de diminuição. Mas também não posso negar, como ser social, que nós estamos num momento calamitoso. Verdade. Alguma coisa tem que ser feita. A diminuição da menoridade ou da maioridade para os 16, como eu disse, a mim parece importante, não como punição, mas que já se comece a tomar responsabilidade a partir daí. E enquanto não se ataca o problema, não se ataca as causas, só procurem soluções na pena, nós temos que ter um policiamento maior, nós temos que ter uma segurança maior para o evito dessa criminalidade que está agraçando por aí.
e criminalidade que advém, a grande maioria dela, do tráfico de entorpecentes. Infelizmente. Infelizmente. O tráfico de entorpecentes... Tomou conta, né? Marilei, eu venho de um tempo e eu sempre coloco a minha experiência de vida porque ela me mostra, ela sedimenta o meu passado. Eu venho de um tempo em que numa cidade pequena você sabia perfeitamente bem quem os viciados, não se falava nem em traficante, e viciados em maconha, que era uma erva muito menor do que agora. Então você via... Hoje, Marilei, com certeza absoluta, você não consegue ter os viciados em uma rua, quanto mais em uma cidade. O vício se alastrou de tal forma... E o crack tomou conta. Absolutamente. E eu pergunto para você, isso é até interessante, pergunto para você que vive esse problema o tempo todo, aqui entre nós, quantas clínicas nós temos para tratamento? Nenhuma. Aonde está a mão do governo dizendo eu vou dar amparo para que vocês saiam disso? Estamos esperando. Sabe onde está? Lá em São Paulo, internando, sem que se queira, como uma jogada política qualquer para tirar aqueles que estavam na Cracolândia para que ali fique um centro nobre. Tudo, Marilei, infelizmente, é política. Ser humano não vale absolutamente nada. Mas você pode ter certeza. Daqui a pouco eles aprovam uma lei, tentam aprovar, porque é cláusula pétrea, que só com mudança constitucional seria possível, mas tentam aprovar, por quê? Porque esse que lançar, quando chegar perto das eleições, vai ter um nome no jornal o tempo todo e para ele é importantíssimo. Pouco importa a população, quero saber o que eu vou ganhar dentro disso. Nem me fale. Se formos falar sobre droga, delinquência, criminalidade, a gente vai longe, né, doutor Paulo? Vai longe. Vai longe. Mas agora é hora de jogo rápido com o doutor Paulo Passos. Um ídolo do doutor Paulo. Eu tive, além do meu pai, o pai sempre é o ídolo maior, Maurício Henrique Guimarães Pereira, foi um delegado de polícia que chegou a delegado de polícia de classe especial, uma pessoa reta em todos os sentidos e que me deu grandes lições de vida. Imagino. Você tem um livro de cabeceira, doutor Paulo? Não, não tem, Marilei. Eu leio bastante. Livro de cabeceira Você não lê tenho. tudo, né? Leio, gosto muito de ler, leio romance. Hoje em dia tem um romance que me descansa um pouco mais, mas livro de cabeceira não. Eu leio o que me vem à mão. Nenhum assim especial? Nenhum especial. Um filme? Filme eu gosto, O Sol é para Todos. O Sol é para Todos é um filme já antigo, ganhador de Oscar, com Gregory Peck. Muito suave, muito gostoso, preto e branco ainda, e que mostra um advogado numa cidade pequena com os filhos vivendo um verão, enquanto ele faz a defesa de uma pessoa pobre. Um filme muito bonito e gostoso. Delícia. Tá, e recomenda? Para todos. Bacana. Uma frase marcante do Dr. Paulo? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, isso é importantíssimo. A vida é para ser vivida e nela tudo vale a pena. Só a alma que tem que se engrandecer. Doutor Paulo, um exemplo de vida. Eu tenho exemplo de vida local e tenho exemplo de vida fora do Brasil. Local eu sempre achei que é um exemplo de vida Luiz Carlos Prestes. Sua vida foi filmada, foi romanceada e de fato é um exemplo. E fora eu também me espelho muito em Nelson Mandela, que é outro nome fortíssimo fantástico, na história do mundo. Ele abriu mão de tudo. E agora ainda briga com as filhas que querem falar da herança dele, mínima, e ele diz que ele é político, que ele não tem discussão com a herança. É uma pessoa fantástica. Fantástico, concordo. Você tem um hobby? Tenho o hobby da leitura, tenho o hobby de correr um pouquinho, hobby de me movimentar. Eu gosto muito de assistir filmes. Eu sou um cinéfilo por natureza. Mas você gosta de moto também? Já gostei mais, já andei mais. bastante, hoje está tendo muito acidente por aí, eu deixei um pouco de lado, mas já andei bastante. Doutor Paulo, mas você gostava mais. Cor preferida? Amarela. Gosto Amarelo. Um pouco do azul também, mas o amarelo. Dia ou noite, doutor? Hoje, dia. Já vivi à noite, já foi meu tempo. Já foi de noite? Quando delegado eu vivia muito, mas hoje mais o dia. Mais a noite o eu dia. reservo para mim. O que faz nas horas vagas? Eu leio. Faço exercícios, eu gosto muito de atividade física e faço bastante, então preencho meu tempo com isso. Às vezes me recosto numa cadeira e fico assistindo um filme, como falei para você, daqueles que relaxam para valer. Você se cuida bem, né, doutor? Faço o possível, e eu não digo nem que para me cuidar, eu sempre gostei de artes marciais e fiz a vida toda, então o corpo parece que vive isso, e se você não faz, ele exige. Então eu continuo Mas assim você até está onde inteirão para 62. Obrigado. Está inteirão? Obrigado. Você é bom em quê? Você fala assim, eu sou bom em... Eu acho que naquilo que eu faço. Eu gosto, eu adoro a minha profissão, então eu acho que advogando eu sou bom. Não estou com isso me jactando e nem sendo aqui presunçoso. Eu estou dizendo que eu acho que faço bem aquilo que gosto. Dizem que você é dos melhores. Não estou melhor, pior, eu faço a minha parte. Você é péssimo em quê, doutor? Trabalhos manuais.
Sempre fui. Não peço para trocar uma lâmpada que vai dar rolo, eu vou cair, eu vou levar um Vai choque. dar problema. Sem dúvida alguma. Você tem lembrança da infância, doutor Paulo? Ah, tenho todas. A minha infância foi muito gostosa. Uma infância simples, num lar modesto, mas muito gostosa. Eu tinha a casa do meu nono, meu avô materno, que tinha um quintal bastante amplo, com as suas goiabeiras. Lá em Bauru? Em Bauru. Eu sentava naquelas goiabeiras e brincava de estar a cavalo naqueles galhos. Então, para mim, é uma coisa que marcou muito. Essa simplicidade daquele tempo e inocência, ela volta a todo momento. Um esporte? A futebol. Não tem jeito. Não, eu sou fanático. Mas você já foi mais? Fui diretor do Noroeste de Bauru. Então, eu vivi o esporte bastante. E você é São Paulino? São Paulino. Mas hoje caiu um pouco o futebol aqui entre nós, tem muita violência, então eu deixei de ir aos campos. Ia muito, mas hoje não mais. Copa do Mundo ano que vem? Copa do Mundo ano que vem, sou totalmente contrário. Sou totalmente contrário. O Brasil não tem condição de Copa do Mundo quando falta tudo aqui entre nós. Nós não temos escola, não temos saúde, temos dinheiro para a Copa do Mundo. Isso é simplesmente política por política. E para terminar os estádios aqui para nós, né, doutor Paulo? Vai dinheiro. Vai, e a gente não vai ver para onde. E tem muita gente ganhando. Vai por mim. O que você mais curte na internet? Eu não sou muito de internet, sou para aquilo que eu necessito. Eu vejo muitas notícias, obviamente, ela vem até bem mais rápido, em tempo real, e vejo também aquilo que é necessário para o meu dia a dia jurídico. E tenho um contato muito grande com o pessoal da Escola Preparatória de Cadetes, onde eu vivi, que nós somos uma irmandade que conversamos o tempo todo. Bacana. E um lugar, escolhe um lugar. A minha casa. É ali que eu me recosto, ali que eu descanso, é ali que eu tenho a minha segurança. Um sonho? Ver os meus filhos formados, bem... Eu acho que isso aí é o sonho de todo pai. Você tem um de 28 e um de 8. Tenho de 28 e de 8. Não é fraco não, 20 anos no caminho aí. Comecei de novo. Diversificou, né? E você, o que você não suporta no outro, nas outras pessoas? Eu não suporto a má educação, eu não suporto a pessoa que é egoísta. Esse egoísmo, essa má educação, essa ambição desmedida é algo que não me vai. Tem medo de quê, doutor Paulo? Tenho medo de perder aqueles que eu amo. Eu acho que, aliás, todos nós temos, mas eu particularmente tenho muito. Eu nasci para ir primeiro, então eu tenho medo. Mania de quê? De discutir. Eu contesto tudo que vem na frente. Fino. Eu não sei se fino ou não, mas é a maneira de eu ver o mundo, porque eu acho que hoje em dia nós temos muita gente aceitando. E quando você contesta, você cria um motivo para discussão. E da discussão, às vezes, nasce a luz. Aliás, as pessoas chamam você de polêmico. Você é polêmico? Acredito que sou. Às vezes eu polemizo comigo mesmo. E uma mensagem? Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Sabe, Marilei, é mais um lema de vida que uma mensagem. Isso serve para mim, portanto, eu talvez sirva para os outros. Eu acho que quanto mais negra se mostre a noite para você, você sempre deve pensar que ela prenuncia uma manhã e que com a manhã vem a luz. Bacana, então sempre há esperança. Sem dúvida alguma. Por pior que esteja a vida em todos os sentidos, é possível que tenha essa esperança, principalmente porque eu acredito em um ser superior. E enquanto eu acredito nele, eu tenho que ter esperança. Você é católico? Não praticante. Eu sou contra dogmas de qualquer religião ou de qualquer tipo. Por isso que eu disse para você que eu contesto muito. Mas eu sou um ser pensante. E com isso eu não posso negar a existência de um ser superior, que para mim é Deus, e que pode ser Buda para outro, e que pode ser o que for. Para mim é Deus. Você escolheu Gente Humilde para fechar o programa com Chico Buarque, nada menos que o Vinícius de Moraes junto aí. Me conta por que Gente Humilde. Eu gosto de muitas músicas. Gosto de Geraldo Vandré, adoro Geraldo Vandré. Gosto da música. A música é momento. Mas Gente Humilde, eu acho que foi um hino escrito para o Brasil. Para todo esse pessoal que não tem vez nem voz. E foi escrito por dois dos maiores que nós tivemos. Vinícius e Chico Buarque. Eu acho que isso não precisa dizer mais nada. Ainda bem que o Chico está aí vivo para contar a história. E aqueles que escutarem essa letra hão de entender por quê. Doutor Paulo, obrigado. Obrigado você. Feliz ao extremo de estar aqui, mais uma vez te digo, honrado. Fica o meu abraço a todos. Eu fico felicíssima de você estar aqui, de ser meu menino da Marilei, e agradeço em nome do Sidney e do Mogi News, você ser articulista do jornal Mogi News. Eu que agradeço.
Tá aí, doutor Paulo Passos, a gente ficaria aqui horas e horas, viu, gente? Eu fiz aqui um briefing de coisas mais polêmicas e assuntos mais bacanas para tratar com ele. Eu espero que você tenha gostado, eu adorei. Obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá. Como alegria que não tenho onde encostar, e aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus.